Então, pessoal, não sei que horário vocês estão assistindo aí, né? Para mim aqui está sendo boa tarde, trabalhando aqui mais nessa série de matemática básica. Aqui que nós sempre falamos aqui que esse canal é o Alicerçando Matemática e Elétrica, tá, gente? O intuito é, auxiliar meus alunos e também quem quiser aprender um pouco mais de matemática da maneira facilitada, aprender aqui com a gente sem problema nenhum, da forma de simplicidade, é o que nós estamos fazendo. Pode ver que eu nem apareço no vídeo, só minhas mãos mesmo. No intuito é de vocês aprenderem o conhecimento da maneira mais simplificada possível. Então hoje nós trabalharemos com razão e proporção, que é uma coisa assim que é tranquilo, que eu posso dizer, mas se você não tem esse conceito bem formado, assim como as grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, você vai apanhar lá na frente quando você for fazer uma regra de 3 simples, composta, né? Você tem uma noção ali de igualdade entre proporção, que muita coisa a pessoa fala, resolve por regra de 3. E na verdade a pessoa está resolvendo por uma proporção, tá? Então a gente vai começar pela razão. E o que vem ser uma razão? Uma razão nada mais é do que um consciente de um número pelo outro. Quando eu falo consciente, o que eu estou falando com isso? O que é o consciente? O consciente é uma divisão. Divido um número pelo outro. Então a razão é quando eu tenho um consciente de um primeiro número pelo outro. A razão de 5 para 10 é igual a 1 sobre 2. Mas por quê? Aqui está 5 para 10, aqui está 1 para 2. É o que? Houve uma simplificação. Você pode olhar aqui que houve uma simplificação de 5 para 5, né? E de 10 para 5. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2, né? Então, a razão de 5 para 10 ela é igual a 1, 2. Então, a gente sempre vai estar numa razão, sempre vamos simplificar para facilitar o entendimento, tanto quanto possível. E numa razão, o numerador ele é conhecido como antecedente. E a parte do denominador é como consequente. Eu leio 5 está para 7. É assim que eu leio uma proporção. Com isso eu posso fazer diversos cálculos. Por exemplo, eu vou ter aqui, vamos supor que tem duas pessoas, uma mãe e uma filha. A mãe se chama, vamos dizer, Joaninha. Nada contra, vou usar só a Joá para a pessoa não falar que eu tô com história, 35 anos. E eu tenho ali a Astrogilda, que é a filha da Joaninha, tá? Que ela tem ali 7 anos. Nome lindo que a mãe escolheu para agradar. Aí eu quero saber qual é a proporção da idade da filha para a idade da mãe. Então sempre tenho que me ligar quem está falando o que está pedindo. Por exemplo, se eu quero saber a proporção da idade da filha, ou seja, primeiro vem a Astrogilda, com 7. Ela vai ser o que? O antecedente. E o consequente vai ser o próximo, que é a dona Joaninha, com 35 anos. Então montei aqui antecedente, consequente, 7 está para 35. Mas eu irei simplificar sempre que for possível. E aqui eu posso simplificar por 7. Aqui por 7. Aqui por 7. 7 dividido por 7 é 1. 35 por 7 é 5. Então, a razão entre a idade da Astrogilda, que é a filha da Joaninha, é 1 para 5. Então não é nada de bicho de 7 cabeças, tá, gente? É coisa simples que a gente trabalha aí de uma forma tranquila. Aí temos esse exemplo aqui. Uma empresa tem 2.400 metros quadrados de área construída e 6.000 metros quadrados de área livre. Qual a razão entre essas áreas? Qual a razão entre essas áreas? Aqui ele não disse se ele quer da área construída para livre ou da livre para construída. Então, quando estiver assim na questão, você segue da primeira para a segunda. Então, o primeiro aqui vai ser o quê? O antecedente e a segunda o consequente. Então, eu vou montar lá, vou colocar 2.400, que é o antecedente, para 6.000. Opa, não tem nenhuma questão com esse valor. Vou simplificar, porque razão nós sempre simplificamos, sempre que possível. Vou cortar o zerinho, 24 para 60 ficou. Tem 24 para 60 no resultado aqui? Não tem. O que eu faço? Vou simplificar. Aqui eu posso simplificar por 12. 24 por 12, 60 por 12. Então eu vou ter 24 por 12 é 2, 60 por 12 é 5. Aí eu tenho a letra E, 2/5. Não é nada de bicho de 7 cabeças, gente. Então, só recapitulando, razão é o quê?
É o quociente de um número pelo outro. É o quociente de idade, quociente de dia, quociente entre medidas geométricas. Eu posso querer saber, por exemplo, a razão entre a área de dois retângulos. Eu vou pegar a área do primeiro e a área do segundo. Eu quero saber a razão entre a área de dois triângulos. Eu posso fazer essa razão também, tá bom? Não é nada dificultoso. Aí nós chegamos o quê? Na nossa querida proporção, tá, gente? Ah, professor, por que o senhor não deu mais exemplos de razão, exercício? Gente, matemática é uma ferramenta, quem me acompanha sabe. E para a gente fortalecer a ferramenta é exercício. Eu estou dando a luz no caminho para vocês e vocês trabalhem aí agora com ferramentas. Então, proporção é a igualdade entre duas razões. Então, vou ter duas divisões, dois quocientes de um estar para o outro e eles têm que ser igual, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 3, 4 igual a 6 oitavos. Então, como é que eu leio? 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Mas, professor, como é que eu sei que é igual? Um é 3 quartos, outro é 6 oitavos. É só você simplificar. O 6 pelo 8, se eu simplificar, olha lá, ó, 6 pelo 8, dá para simplificar por 2 cada um. Vou devagarinho, se eu tiver dúvida. 6 para 2, 3. 8 para 2, 4. Olha, pode ver que é extremamente igual. Uma proporção é a igualdade entre duas razões. Ela não vai mudar isso aí. Tá bom, gente? Então eu tenho aqui, vamos lá. Os termos de uma proporção. Ele é o meio e os extremos. Então eu tenho aqui, ó, o 3 dividido para 4, né, que é uma razão. O 6 dividido para 8, que é outra razão. E a igualdade delas deu isso aqui. 3 está para 4, 6 está para 8. E os termos de uma proporção é o meio e os extremos. Ó, 4 e o 6. Ó, 4 e o 6 são os meios. O 3 e o 8 são os extremos. E o termo disso aí, ele tem um significado, que é onde trabalha a maioria das questões de proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se eu pegar aqui, ó, vamos lá, produto dos meios, ó, que é o 4 sextos. 4 vezes 6, 24. É igual ao produto dos extremos. 3 vezes 8, 24. Então, ó, são realmente iguais. Com isso, eu consigo trabalhar, por exemplo, se eu não tiver um dos valores, que é o chamado termo desconhecido de uma proporção. Eu consigo achar os outros através dessa sentença aqui. O produto do meio é igual ao produto dos extremos, para que eu possa descobrir a proporção em si. Ah, beleza, mas e aí? Como é que eu... Sempre vai ser proporção? Toda igualdade entre frações vai ser uma proporção? Não, gente, não. Lembro vocês que uma proporção, ela tem essa igualdade. É igualdade entre duas razões. Então, se ela não tiver essa igualdade entre duas razões, ela não é uma proporção. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 6 nonos igual a 3 quartos. São iguais? É uma proporção? Aí eu tenho que ver. Eu posso fazer de duas formas. Posso simplificar esse com esse. Para simplificar aqui, ó, por 3, ó. Por 3 e por 3, que vai ficar 2 terços. 2 terços não é igual a 3 quartos. Ou então eu posso fazer o produto do meio pelos extremos. 6 vezes 4. 6 vezes 4. 6 vezes 4, gente, 24. 9 vezes 3, 27. Então, se o produto do meio não é igual ao produto dos extremos, não é uma proporção, tá, gente? Então, tem diversas formas de a gente verificar. Como eu falei para vocês, a maioria das questões de razão com proporção, ou seja, de proporção em si, ela vai trabalhar o famoso termo desconhecido. Que as pessoas já falam assim, não, isso aí se resolve por regra de 3. E está trabalhando muitas vezes uma proporção. Vamos fazer um exemplo. Um garoto, ele projeta, um garoto que, por exemplo, aí vamos botar um garoto que tenha 1 metro de altura. Garoto, 1 metro de altura. E ele projeta uma sombra de 0,5 do tamanho dele. E ele está perto de uma casa, gente. Não de um prédio. Vamos botar num prédio para ficar um número redondinho. Ele está perto de um prédio. E esse prédio, vou botar um P de prédio, ele tem o quê? 18 metros de altura. Qual será a sombra? Qual será a sombra que esse prédio vai projetar? Vou botar sombra
igual a x. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque através dessas tipos de jogada, o encontro do termo desconhecido na proporção, eu posso trabalhar esse tipo de cálculo. Então eu vou o quê? Agir por uma razão. Primeiro eu tenho que achar a razão do garoto com sua sombra, da altura do garoto com a sua sombra. Depois eu vou achar a razão do edifício para com a sua sombra. Então eu vou montar, ó, a altura do garoto está para a sombra dele, assim como a altura do prédio está para a sombra dele. Não sei o valor da outra razão, eu vou fazer pelo método do termo desconhecido, que é só eu cruzar que dá certo. Produto do meio igual ao produto dos extremos. Então aí eu vou lá, ó, x dá x aqui, ó, x vezes 1 é x, 0,5 vezes 18, 9 metros. Aí, meu povo, olha só que legal. Olha que bonito. Pode ver que o garoto, ele projetava da altura dele a metade dela, né? Ele tinha 1 metro de altura e a sombra dele era metade desse 1 metro. O prédio tinha 18 metros de altura e ele fazia assim o quê? A metade da sua sombra. A metade do seu tamanho na sua sombra. Que deu 9 metros quadrados. Então não é coisa de outra cabeça. No próximo vídeo a gente já vai tratar de regra de 3, vou dar uma ênfase maior aí nesse tipo de conceito, porque regra de 3 a gente vai ver muito a simples, depois vamos ver a composta, que muda um pouquinho, vamos entender o que é as grandezas diretamente e inversamente proporcional, e vai dar tudo certo, tá, gente? Desculpa a simplicidade do vídeo, aí o termo aqui que eu estou priorizando é realmente transmitir o conhecimento, para que vocês possam trabalhar com isso. Com o tempo a gente faz um vídeo aí só de exercício, a gente trabalhando no dia a dia. Valeu! Se gostou, deixa um like aí pra nós, tá? Que ajuda bastante aí no canal. Qualquer coisa, vai lá no blog que nós temos lá, que é portasdoconhecimento.com, que é onde está o alicerçando matemática e elétrica. Abraço a todos aí, felicidade.